Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga, e o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira pasta Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferri. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva, e isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e às eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. Olha, eu inclusive tive acesso, né, ao material justamente para poder opinar juridicamente e digo que o que me causa é repulsa, né, como ser humano e como um advogado, um estudioso do tema, constrangimento de pensar que nós temos brotando na Suprema Corte, na nossa mais alta corte, uma ilegalidade desse porte, inclusive com requintes de desumanidade, como um dos assessores chega a dizer, inclusive, que cada réu terá o que merece, 2 pontos à prisão. Quer dizer, como é que essas pessoas eram capazes de julgar ou de avaliar ou de examinar com algum tipo de isenção esses casos? Agora, o grave é que parece que havia um núcleo, uma força-tarefa, um núcleo paralelo dentro da nossa mais alta corte que fichava ideologicamente os réus. Da mesma forma como na Segunda Guerra haviam os guetos, colocavam-se carimbos nas pessoas, parece que ideologicamente a nossa Suprema Corte, para julgar dessa ou daquela forma, fichava as pessoas a partir do comportamento ideológico ou da sua predileção política para dar a elas essa ou aquela destinação nas audiências de custódia. É realmente de assustar, porque primeiro que isso não pode ser um critério claro para se examinar, avaliar ou julgar alguém. Segundo, que é totalmente ilegal, inconstitucional e autoritário e censório você criar um núcleo paralelo dentro da Suprema Corte de acusação, uma espécie de dossiê para cada pessoa, para que elas possam ser acusadas. Isso não é tarefa de um juiz. Isso é tarefa, se muito, do Ministério Público. E ainda assim do Ministério Público ideologicamente cooptado. O Judiciário, criando uma espécie de núcleo força-tarefa, cooptando também as funções do Ministério Público e agindo de forma ilegal a partir da sua visão de isenção judicial, como também abarcando as tarefas do poder do Ministério Público. Nós temos uma completa irregularidade e esses processos todos são nulos. Essas pessoas todas estão sendo julgadas por juízes ou por um juiz que pré-julgou-as antes mesmo delas serem presas. Isso é totalmente